Irmãs e irmãos, nos saudamos fraternalmente na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Para hoje, dia 1 de outubro, estamos a começar este mês que, pela graça, o Senhor nosso Deus nos concedeu. Eu quero convidar o meu irmão, a minha irmã, a olharmos para o texto sugestivo do nosso lecionário, que é o Manual de Meditações Diárias. Para hoje, dia 1 de outubro do ano 2025, o lecionário nos sugere a meditarmos na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 a 14, diz-nos o seguinte: Revestis-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, ou perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Eterno Deus e nosso bendito Pai, dador de todas as bênçãos, quer espiritual, assim como material, nós te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida, te louvamos e te bendizemos pela tua graça imensurável, pelo teu amor incondicional. Te damos graças por este novo dia, por esta semana que está caminhando e por este mês que estamos começando. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Então somente rogamos do alto a sabedoria dada através do Espírito Santo, para que sejamos intérpretes e possamos ouvir a Tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras. Pai, nós oramos agradecidos pelo Teu favor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Sim, irmãs e irmãos, estamos começando uma nova jornada, que é certamente o mês de outubro. Este mês que, por sinal, o domingo que se avizinha, estaremos celebrando a comunhão universal. E olhando para as Sagradas Escrituras, certamente muitos textos, muitas exortações nos fazem realmente lembrar e relembrar como devemos viver enquanto membros do corpo de Cristo. Quando olhamos para o Salmo 133, certamente percebemos a essência da verdadeira comunhão, pois o salmista expressa dizendo: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Acreditamos que não apenas viver em união, mas quando assim acontece, o Salmo é categórico ao terminar dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para nós que pertencemos à Igreja de Cristo, que somos membros do corpo de Cristo, será que estamos a viver esta união? Sim, irmãs e irmãos, é imperativo vivermos bons momentos, dias felizes entre irmãos, pois, como declara o apóstolo Paulo em Efésios, que devemos fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Efésios não, é Gálatas, perdão. Então é imperativo que vivamos em união com todas as pessoas possíveis, mas principalmente aqueles que são parte do corpo de Cristo, aqueles que são parte da família nuclear. Precisamos solidificar esta união. E o nosso lecionário, irmãs e irmãos, no dia de hoje, o texto proposto da carta de Paulo aos Colossenses, certamente o apóstolo do Senhor nos faz este lembrete. E este mês de outubro teremos muitas e boas reflexões a respeito de múltiplas dimensões da união que deve existir, que deve nortear a Igreja de Cristo, ou se não mesmo os cristãos. Por isso queremos para hoje meditar no tema que diz: pela comunhão ajudamo-nos uns aos outros. Pela comunhão ajudemo-nos uns aos outros. Sim, caríssimos irmãos, certamente
aquele ditado popular que diz que a união faz a força. Conforme nós vemos no reino animal, quando o leão ou a leoa, que dizem que são mais audazes na caça, fazem frente diante de um animal grande para garantia do mantimento talvez para toda a matilha ou grupo. Certamente não é apenas um leão ou uma leoa, mas é uma união, um esforço titânico que estes animais fazem para que haja garantia do mantimento, não só para o pai e a mãe enquanto leão e leoa, mas para todo o bando, para toda a comitiva, ou se não para todo o grupo concentrado, quanto mais aos pequenos que ainda não podem ir à caça. Sim, pela comunhão, ajudemo-nos uns aos outros. Olhando para o texto que nós lemos, percebemos realmente a intenção expressiva do apóstolo Paulo, olhando para a igreja de Colossos. Pensamos nós que uma dificuldade estava a se verificar naquela igreja. E como Paulo, o apóstolo do Senhor, não estava lá em Colossos, em viagens, aprisionado, mas os problemas certamente chegavam. O apóstolo do Senhor exorta ao povo, à igreja de Colossos, e certamente hoje nós somos testemunhas de que é imperativo, é necessário que nos revistamos como eleitos de Deus, santos e amados de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de tal sorte que todos estes adjetivos, todas estas características possam realmente surtir o efeito de nos suportarmos uns aos outros e de nos perdoarmos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. É certamente a oração do Senhor Jesus, e nós constatamos, quando lemos o Evangelho de João capítulo 17, a oração sacerdotal: Pai, assim como eu sou um contigo, permita que eles também sejam um em mim. É a oração do Senhor, buscando, orando, fazendo energias de que nós cristãos, nós os eleitos de Deus, precisamos realmente estar unidos, para que unidos nos ajudemos uns aos outros. E o apóstolo Paulo foi muito categórico quando ele diz que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então percebemos, irmãs e irmãos, que sem amor, sem o amor genuíno, é difícil haver a comunhão entre as pessoas. Sem o amor incondicional, o amor não fingido, é difícil certamente notarmos ou vivermos unidos, e se não vivermos unidos, certamente não teremos a hombridade de nos ajudarmos uns aos outros. O que vem a ser então, irmãs e irmãos, a comunhão? O que é que podemos ter de conceito ou definição de comunhão? Podemos perceber em função daquilo que são quer os dicionários, entre outras experiências consultadas e vividas, percebemos então que a comunhão significa partilha. Comunhão significa união ou participação em algo em comum. E o que é que nós que temos em comum, senão Cristo Jesus? O que é que Cristo Jesus nos torna em comum? É o amor, é a alegria, é a felicidade, é o sentimento de partilha, quer de coisas boas, assim como de coisas más. Sim, irmãs e irmãos, percebemos também que comunhão é a experiência de partilhar algo que une as pessoas pelos sentimentos, pela fé. É certamente comunhão a partilha de um bem, seja ele material ou imaterial, mas quando há o sentimento de partilha, estamos realmente a viver a comunhão que Cristo Jesus exorta-nos através do apóstolo do Senhor. Estamos certos, irmãs e irmãos, que a dada altura percebemos que ser membro do corpo de Cristo não é uma tarefa fácil. Olhando pelos desafios, pelos vendavais da vida, pelos altos e baixos, pela forma como o mundo caminha, você assumir-se como cristão, como alguém que luta e apregoa a comunhão, não é uma tarefa fácil. Sim, porque muitas são as vezes que
falamos a comunhão, falamos de união somente de boca para fora e muitas das vezes as nossas ações estão distantes de tal fato ou de tal prática. As pessoas estão olhando mais para si mesmas. Descartamos muitas das vezes o sentimento de amor e solidariedade para com o próximo. A desconfiança fala mais alto, a empatia toma lugar em detrimento de sermos simpáticos com as pessoas e percebemos que os desafios, as dificuldades são inúmeras. Todavia, irmãs e irmãos, o texto bíblico de Salmos 46 nos exorta dizendo que devemos certamente olhar para o Senhor dos Exércitos, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Precisamos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e reiterarmos lições da verdadeira comunhão. Irmãs e irmãos, diante de muitas peripécias da vida, os Salmos, realmente, número 46, deve servir como um grande alento, pois Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A experiência da vida realmente nos ensina que é imperativo caminharmos juntos, pois sozinho ou de forma isolada não se vai, não se chega a um porto seguro, de tal sorte que a bênção do Senhor não fale sobre as nossas vidas. Como Cristo está ligado ao Pai, e é a oração do Senhor que nós estejamos sim ligados uns dos outros, para que a bênção do Senhor flua no nosso seio. Que nesta semana em que estaremos refletindo sobre a comunhão e o domingo que se avizinha, estaremos a celebrar a comunhão universal, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de paz, ser contigo, meu irmão e minha irmã, ser com tua família, ser com teus colegas e vizinhos, e a comunhão seja realmente um fato, porque pela comunhão devemos nos ajudar uns aos outros. Que o nosso Deus, rico em graça e misericórdia, nos ajude, nos fortaleça, nos dê bom ânimo, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.